Apocalipse, capítulo 3, versos 14 até o verso de número 18. Amém? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Amém? Muito bom, esse texto é bem conhecido de todos nós, e eu preparei algo pensando sobre esse tema, né, que é a diferença, né, o contraponto entre ser uma pessoa firme e constante na obra do Senhor, nas realidades acerca do reino de Deus, e ser uma pessoa, aquilo que segundo a palavra de Deus nos diz, uma pessoa morna, uma pessoa instável, uma pessoa volúvel, movediça na sua maneira de viver a espiritualidade. E, bom, Jesus ele deu uma declaração sobre essa igreja, a igreja de Laodiceia. Nesse caso nós estamos falando, obviamente, aqui sobre uma igreja das 7 igrejas citadas ali no Apocalipse, mas uma igreja que na verdade representa a figura de muitos cristãos, de muitos homens, de muitas mulheres, que um dia já acenderam ali o fogo, a paixão pela presença de Deus, que um dia já se entregaram de uma forma visível à presença do Senhor, mas que com o tempo de trajetória, muitas vezes foi esfriando, foi desanimando, foi olhando as circunstâncias ao seu redor, foi olhando as pessoas ao seu redor, e de alguma maneira essas pessoas elas foram se sentindo desanimadas para continuar perseverando na fé. E na verdade esse é uma enfermidade, eu vejo isso como uma espécie de enfermidade espiritual que tem atacado pessoas ao redor do planeta, homens e mulheres, gerações inteiras que um dia foram tão usadas por Deus, foram tão tratadas pelo Senhor, mas que o tempo, a vida, as circunstâncias, às vezes até os tombos e a falta de sabedoria para lidar com eles, fez com que a sua vida espiritual fosse caindo em um lugar de mornidão. E essa é sem dúvida uma das mais tristes realidades da igreja nos dias de hoje. Eu estava essa semana assistindo um programa, não sei nem qual era o nome do apresentador nem nada, um programa bem aleatório, estava passando, e aí tinha um casal que eles saem fazendo viagens pelo mundo, e aí eu achei legal, eles estavam visitando alguns países, algumas culturas, e eu achei interessante porque quando eles pararam num país que é a República Tcheca, eles fizeram um comentário um pouco maior sobre aquele lugar, e eles visitaram algumas praças, eles visitaram algumas igrejas, que na verdade em alguns lugares de onde eles visitam tem mais a ver com esse aspecto cultural. E me chamou bastante atenção, ao mesmo tempo também que me entristeceu muito, as informações que eles foram trazendo, porque a República Tcheca é um lugar que já foi alvo de muita transformação, mudança. O Evangelho também já tomou conta daquele país, já levou aquele país em um status de país de primeiro mundo, mas teve uma época que a guerra avançou lá naquele país também, o comunismo,
entrou naquele país e deixou marcas profundas naquela cidade, aliás, naquele país. E a parte que eu estava vendo desse documentário, que mais me entristeceu, foi quando eles estavam falando sobre a cultura religiosa do povo. É um país muito antigo, né? Eles têm, se não me engano, acho que era 800 ou 900 anos de existência, e a maioria das construções remontam ali o século XVIII, o século XIX, coisas muito antigas, e inclusive as igrejas, elas realmente, todos os lugares que eles visitavam eram igrejas muito antigas, muito velhas, né, e com pouquíssimas pessoas. Me chamou a atenção que os apresentadores falaram, que eles leram um dado estatístico do país, e há 10 anos atrás, 65% dos habitantes daquele país se declaravam ateus, há 10 anos atrás. E a pesquisa mais recente, que é cerca de 1 ano, já mostrou que 90% daquele país, foi a parte que me chocou, 90% daquele país já se declara como ateu. E eu fiquei pensando, meu Deus, realmente isso chama muito atenção. Porque o que é que faz de um lugar onde já teve presença de Deus, onde o Senhor já transformou, inclusive um dos lugares principais, né, de uma das cidades que eles visitaram, tinha um monumento que foi construído ali em meados do século XIX, século XX, e era um monumento que era uma representação celestial, aonde tinha os anjos, aonde tinha Maria, aonde tinha Jesus. E quando o comunismo entra nesse país, eles tiraram toda aquela figura, só que não desmancharam o monumento, só que eles trocaram a figura de Jesus, eles trocaram a figura de Maria, dos anjos, e colocaram trabalhadores. Eles colocaram trabalhadores em volta, como dizendo, o centro da vida é o homem. Né? Você vê que ali já existia uma mudança de pensamento, né? Onde o homem se tornaria o centro e já não mais Deus. E quando a gente olha para dados como esse, 90% de ateus, você começa a entender que tem sentido. Começa em um movimento como esse, de mudança, onde Deus vai saindo do centro e o homem vai ocupando o lugar, muitas vezes, central. E nesse caso lá, muito embora seja algo legítimo, né, que é a figura do trabalhador, mas no final, o que eles queriam era dizer assim, olha, o homem é responsável por tudo, o homem é o centro de todas as coisas, Deus não é responsável por isso tudo. E aos poucos a sociedade tem tirado Deus do centro, e nós temos visto as consequências tão trágicas. Eu tenho orado insistentemente ao Senhor nesse sentido. Senhor, preserva a nossa geração, preserva o nosso país, sabe? Preserva as nossas famílias, porque o que será das gerações futuras se nós sucumbirmos a esse movimento, a essa mentalidade onde o homem é o centro? Misericórdia. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da palavra do Senhor, nós precisamos do Espírito Santo atuante em nosso meio, para que a graça possa se manifestar, do contrário estamos perdidos, irmãos. Mas tudo isso tem origem, diga comigo, tudo isso tem origem. E a origem, meus irmãos, começa na mornidão. E aqui Jesus está falando sobre uma doença espiritual que atingiu aquela igreja, a igreja de Laodiceia. Jesus está nitidamente dizendo que essa igreja era uma igreja morna. E aqui eu quero compartilhar com você o primeiro ponto, né? O verso 16 diz, assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você já tomou um café morno? Café morno é horrível. Não é? Muitos de nós já tivemos essa experiência de comer uma comida morna, de tomar um café morno. Quando é morno, ele está numa temperatura desagradável, porque o nosso organismo ele se satisfaz exatamente com os extremos, né? Ou é quente ou é frio, né? Quando a gente pensa, por exemplo, um dia gostoso de verão, né? Eu gosto daquela ideia de café gelado. Você olha assim uma placa e você vê
café gelado, dá vontade de entrar nesse lugar e tomar, porque você sabe que vai ser refrescante, você sabe que vai ser alguma coisa agradável. Por outro lado também, no friozão, né, esses dias aí deu uma esfriadinha, quando você toma um café quentinho, é gostoso, não é, irmãos? Mas ofereça uma garrafa de café morno, e você vai ver que muitas vezes as pessoas vão falar, que delícia, só por educação, mas no fundo elas estão falando, que café horrível. Já aconteceu com muitos de nós, e é isso que estava acontecendo com a igreja chegou num estado de mornidão, a ponto de gerar ânsia no Senhor, a ponto de que o Senhor se desagradasse daquela igreja. E aqui eu queria compartilhar com você razões que levam uma pessoa a adormecer espiritualmente e ficar morna. A primeira delas eu queria destacar ali, que é a ignorância. Como que a mornidão chega na sua vida? Como que a mornidão chega na sua casa? Primeira, ignorância, que é falta de interesse para aprender. Tudo começa assim, é uma indisposição para as coisas concernentes ao reino de Deus. Muita gente gosta do lugar da plataforma, mas odeia o lugar da cadeira. A cadeira é o lugar de aprender, de escutar, de se desenvolver mentalmente, quando muitas vezes somos ministrados, somos tratados, somos trabalhados, somos ensinados. Mas existe uma geração que ela não é uma geração que aprendeu a ouvir a voz de Deus, que não quer aprender, que não quer sentar, que tudo que diz respeito ao sagrado, eles acham que é coisa, não é para esse momento da minha vida, é para depois, eu não consigo me concentrar. Quantas pessoas já deram essa desculpa sobre leitura da Bíblia? Eu abro a Bíblia, mas não consigo me concentrar. Mas é interessante como que a gente liga o controle da TV e consegue se concentrar. Porque quando a gente gosta de algo, quando a gente quer satisfazer só a nossa alma, quando a gente quer ficar relaxadão, qualquer coisa serve. Tomamos tudo quanto é tipo de lixo, né? Infelizmente, acabamos assimilando muitas coisas ruins por falta de filtro, mas porque muitos de nós não querem se submeter ao processo de aprendizado, prefere permanecer na ignorância. Isso é terrível, meus irmãos. Uma igreja ignorante é uma igreja que não quer aprender, que não quer avançar. Ela se acomoda com o momento da sua vida, ela se acomoda com o momento da sua história, e isso é terrível. Mas também tem a negligência. A negligência sabe, mas não faz. A Bíblia fala, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. É pecado não fazer aquilo que você sabe que deve fazer. E o nome disso é negligência. Porque se eu soubesse de algo e não realizasse, com certeza eu estaria negligenciando aquilo que eu aprendi. É por isso que muitas pessoas não querem nem se submeter ao aprendizado. Porque para muitas pessoas se submeter ao aprendizado, trazer consciência e entendimento para dentro do seu coração, significa também atuar. Porém, muitos recebem, mas poucos atuam, preferem permanecer na negligência. Eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, mas não leio. Eu sei que eu tenho que orar, mas não oro. Eu sei que eu tenho que buscar o Senhor, mas eu não busco. Eu sei que eu, sem o corpo de Cristo, não consigo sobreviver, mas eu prefiro manter aquela postura de cavaleiro solitário, de levar a vida do meu jeito, a minha autofilosofia, não me submeto a ninguém, não ouço a voz de ninguém, não quero saber de compromisso com a igreja, não quero saber de célula, e por aí vai. É quando a pessoa sabe o que ela deve fazer, mas ela não faz, porque ela permanece com o seu coração duro, enrijecido, para tudo aquilo que diz respeito à vontade de Deus para a sua vida. E o caminho para isso é o caminho da mornidão, é o esfriamento, é o momento que você vai chegar em um lugar, se não é ainda definitivamente parecido com o ateísmo, quando você começa a ignorar o Senhor, deixar de ouvir a voz de Deus por pura negligência. Mas também tem a acomodação, que é tentar aplicar a palavra ao seu estilo de vida e não o seu estilo de vida à palavra de Deus. Olha como é sério isso.
Eu quero um Deus, eu quero ir à igreja, mas eu quero que Deus se adapte à minha vida e não eu me adaptar à vida espiritual. Isso é terrível, porque isso revela o nível de acomodação. Eu não quero romper, eu não quero pagar o preço, eu quero ficar ali num lugar de comodismo. Deus que se encaixe na minha agenda. Deus que se encaixe no meu estilo de vida. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar os meus objetivos e os meus sonhos. O Senhor que deu um jeitinho de entrar na minha vida. Então eu estou tentando adaptar Deus ao meu estilo de vida e não o contrário. E todas as vezes que isso acontece, é o passo mais acelerado para o ateísmo, para a mornidão, para o distanciamento da presença de Deus. Porque o reino de Deus, ele fala também sobre um preço. É luta. É uma trajetória de rompimentos e conquistas. Mas para que a conquista chegue, eu preciso romper. Com quem? Comigo mesmo. O maior inimigo da nossa própria alma, pode ter absoluta certeza, não é o diabo e seus demônios, é você mesmo. Quando nós não nos posicionamos, somos nós que estamos dando o recado: diabo, faça o que você quiser da minha agenda e da minha vida. Mas quando uma pessoa se posiciona, ele rompe com todo o vínculo com as trevas, e ele está dando um recado claro, um sinal para o céu, um sinal claro para o céu e para o inferno. Eu tenho um compromisso com o Senhor. E eu me adapto à vontade de Deus e não o contrário. Isso, meus irmãos, é o passo para sair do lugar da acomodação. Porque muita gente quer ter um Deus, quer ter uma igreja, quer ter um lugar de relacionamento, mas não quer romper com nada. É o dia que ele quer, o dia que ele gosta, é do jeito que ele acha que é melhor. E isso não é submissão, jamais foi. Agora, submissão é aprender a ouvir a voz do Senhor e sair desse lugar de acomodação. Mas também tem a superficialidade da fé. O que é isso? É pessoas que não crescem nunca, tornam-se eternas crianças. Tem orgulho de dizer: eu estou na igreja já faz 10 anos. Como se o tempo de igreja fosse equivalente ao tempo de crescimento, e não. Tem muita gente que está há 10, 15, 50 anos na igreja, mas quem foi que disse que tempo de igreja revela tempo de crescimento? Pelo contrário, o que a gente vê é que às vezes até o tempo de igreja gera imaturidade nas pessoas, no sentido de que, isso aí eu já ouvi, essa pregação, aquilo que o líder falar eu já ouvi 500 vezes na minha vida. Aí um espírito de arrogância entra dentro do seu coração. O espírito de autossuficiência começa a tomar conta da sua vida, no sentido de dizer: você já é uma pessoa experiente, você não precisa de mais nada, não precisa de mais ninguém. E esse é mais um passo acelerado para o ateísmo e para a mornidão nos nossos corações. Quando, na verdade, deveria ser exatamente o contrário. O tempo de caminhada deveria falar sobre o nosso tempo de maturidade. Falei semana passada, a pastora Mônica falou na semana retrasada, Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, cada dia cresce mais. Diga comigo, cresce mais. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que você cresça mais, que você avance, que você saia do lugar de estagnação. Mas muita gente está contente em olhar para trás e falar: uau, tenho 50 anos de igreja. Ok, mas quanto você venceu a você mesmo nesses 50 anos? Quanto você saiu do seu lugar de comodismo, da superficialidade da fé, da infantilidade espiritual? Quanto você conseguiu romper com as trevas, com aquilo que antes dominava o seu coração? Quanto Deus governa a sua vida nos dias de hoje? E o que a gente vai ver é que muita gente, na verdade, está preocupado somente com um status religioso, de poder dizer que é cristão, que tem uma igreja, que vai num lugar, mas na verdade não tem vida com Deus. Já há muitos anos não tem vida com o Senhor, não tem relacionamento com o Senhor, vive a semana com o inimigo no trono do seu coração, fazendo dos seus desejos o governo da sua vida, e muitas vezes isso vai se tornar realmente algo trágico na sua história, muitos não estão percebendo.
Mas ainda tem os sentimentos, que são as decepções, as frustrações, as amarguras. Nós vivemos uma geração extremamente sentimental. As pessoas estão cada vez mais dodóizinhas. Então, hoje, qualquer palavra, né? Hoje o pai não pode mais ter uma postura firme. O líder, se falar um pouco mais firme também, a ovelha fica pensando, nossa, como ele foi grosso, nossa, como ele fez isso ou aquilo ou outro. E as pessoas, elas tendem a ficar num lugar de autoproteção. Quando muitas vezes o que elas não querem mesmo é serem tratadas no Senhor. O caráter é um lugar que precisa ser trabalhado por Deus. Só que como é que Deus faz? Muitas vezes usa pessoas e circunstâncias para tratar o nosso caráter. É através dos nossos relacionamentos, é através das nossas convivências, é através das nossas lutas, perdão, que o nosso caráter vai sendo tratado em Deus. Mas se submeter ao tratamento de caráter é para poucos. Porque eu quero mesmo dizer que eu governo sobre a minha vida, que eu dou as cartas sobre a minha vida, que ninguém tem nada a ver com a minha história, que cada um no seu quadrado. Porém, no corpo de Cristo é diferente. Você vai ver várias referências sobre um ajudar o outro a crescer. Aliás, a Bíblia diz, o ferro com o ferro se afia, porque eu preciso de você para me afiar. Você precisa de mim para que nós sejamos afiados, melhorados, tratados no Senhor. Mas tem gente que entrou na esfera da decepção, da frustração, da amargura. Porque aquela pessoa me fez tal coisa. Ok, a questão não é o que a pessoa fez para você, é o que você fez com o que a pessoa te fez. Parece Dilma Rousseff agora. Mas, às vezes, estamos exatamente assim, irmãos. Imersos em sentimentalismos, em feridas, em dores. Porque lá no passado, aquela pessoa me falou uma palavra que me ofendeu. Ok, o que você fez com isso? Você deixou a sua vida ser arruinada por uma palavra? A sua vida com Deus agora está comprometida porque alguém pisou na bola com você? Então, entra numa bolha. Nós vivemos em um mundo de pessoas, né? A ideia de algumas pessoas lá fora é que ali na igreja todo mundo tem que ser perfeito, né? Então, quando fica sabendo de algum escândalo, algum pecado que alguém da igreja comete, nossa, tá vendo? De dentro da igreja. Como se aqui tivesse só anjo, gente. Se você está aqui, se eu estou aqui, é porque nós precisamos ser aperfeiçoados, sim ou não? Porque o Senhor está tratando o nosso caráter, está ministrando o nosso coração. Agora, muitos de nós vamos ficar com aquele sentimentalismo. Porque é da igreja, tinha que estar desse jeito. Mas espera aí, e a sua vida como está? Porque às vezes eu estou mais preocupado em cuidar da vida do outro, saber como que o outro tem que estar, o que o outro tem que fazer, do que o que eu tenho que fazer. Tem gente que não avança um passo à frente, mas fica olhando os 10 passos que o outro deu atrás. E você? Então, essa esfera do sentimentalismo, das frustrações, das amarguras, tem levado muitas pessoas à mornidão espiritual. E o caminho para isso é o ateísmo. Porque você vai começar a olhar para as pessoas, reparar nas pessoas, olhar para o comportamento das pessoas, mas não vai olhar para si mesmo. Foi Jesus que falou, como você pode querer tirar o argueiro do olho do seu irmão, sendo que tem uma trave no seu? Então, o primeiro passo para a vida cristã é aprender a tirar a trave do meu olho. É aprender que eu estou aqui como o outro, na mesma condição de pecador, clamando pela manifestação da graça do Senhor, porque eu quero crescer, quero avançar. Mas o sentimentalismo tem gerado mornidão no coração de muitas pessoas. E, por último aqui, o mundanismo. Pé em duas canoas. Gente que acha que dá para levar uma vida com Deus e uma vida com o mundo, e não dá, gente. Definitivamente não dá. Isso não quer dizer que você não está no mundo.
Isso não quer dizer que você não se relaciona com pessoas do mundo. Isso não quer dizer que você não atua na esfera do mundo que nós vivemos. Sim, nós estamos aqui. Jesus falou, não peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal, que os guardes do mal. Então não tem a ver exatamente com sair daqui e ir para o céu. Não, mas viver a mentalidade do reino de Deus no mundo onde nós habitamos, isso sim faz total diferença. Então, pessoas que acham que dá para levar, né, uma vida misturada, eu gosto de Deus, eu gosto da palavra, eu gosto da igreja, eu gosto da célula, eu acho que é importante ser religioso, ter uma identidade cristã, mas ao mesmo tempo também flerta com o mundo, de modo como se a palavra de Deus não estivesse no seu coração e tudo que você tem aprendido não tem valido nada. Entenda que o mundo é o nosso lugar de influenciar e não de ser influenciado. Amém? Diga comigo, no mundo eu influencio e não sou influenciado. Mas o que nós vemos é que às vezes o homem de Deus, a mulher de Deus, o crente, a família do Senhor, ao invés de ir lá no mundo e fazer a diferença, e ser um sal, ser uma luz, às vezes se contamina, né? Como o Salmo capítulo 1, entra na roda do escarnecedor, está ali junto com ele, comendo das mesmas iguarias, vivendo no mesmo estilo de vida. Então vem a pergunta, qual a diferença entre você e aquele que não teme a Deus? Qual a diferença entre você e aquele que ainda não tem um compromisso com o Senhor? Muitas vezes vamos dizer, nenhuma. Porque a fé dentro dos nossos corações, é impossível, irmãos, que alguém realmente tenha uma experiência com Deus, a fé esteja atuante ali no seu coração e ele não impacte pessoas ao seu redor. Então, se você não está fazendo a diferença, se você não está salgando, se você não está iluminando, questione a sua fé. Comece a perguntar, será que realmente eu tenho um compromisso com o Senhor? Será que realmente eu entreguei a minha vida ao Senhor? Porque não dá para viver em dois lugares ao mesmo tempo. Ou eu escolhi a presença do Senhor e eu vou entrar no mundo com a presença manifesta, vou fazer a diferença, ou eu vou me misturar com o mundo. E ninguém vai saber no final quem é você e quem é o ímpio. Quem é aquele que teme a Deus e quem é aquele que não teme a Deus. A palavra em Efésios 6, aliás, capítulo 5, versículos 6 a 14, diz assim, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejam participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então a palavra fala sobre um despertar. Desperta, ó tu que dormes. Eu tenho um amigo que, ele está hoje lá em Portugal, não é o pastor Wagner, né? Mas é um outro amigo que chama pastor Alexandre. Nós estamos juntos lá em São Paulo, nós fizemos faculdade juntos, nós moramos na mesma república, e eu conheci o Alexandre no ano de 2002, lá na faculdade, e o Alexandre é um carioca que jogava futebol profissional. Ele era um jogador bem conhecido lá no Rio de Janeiro, ele já estava assim no profissional mesmo, foi jogar na Europa, voltou, depois foi de novo para a Europa, voltou, e esse menino, Alexandre, ele teve uma conversão, ele se entregou a Jesus, e Deus fez algo tão radical no coração dele, que ele falou, olha, eu quero crescer, quero avançar, eu quero cuidar de pessoas, e enfim, quando ele resolveu ser pastor, nós fomos estudar junto lá em São Paulo e moramos na mesma república. Quando nós formamos a faculdade, eu retornei para o Paraná, o Alexandre continuou lá em São Paulo por mais 2 anos,
E só que, como ele tinha jogado bola na Europa, o coração dele queimava pela Europa. Só que, ao mesmo tempo, nós ouvíamos falar que a Europa é um cemitério de pastor, que muita gente vai para lá tentar fundar uma igreja, tentar plantar uma igreja e desiste já nos 6 primeiros meses, porque, como estávamos falando aqui, o ateísmo lá é radical, gente. As pessoas lá não querem saber de Deus, igreja é algo totalmente retrógrado. Muito bem, o Alexandre, eles tinham o Alexandre e a Luciana, eu até fiquei com eles numa casa de praia que era deles, ali no litoral de São Paulo. Eles venderam essa casa e foram para Portugal. Começaram com aquela casa, eles tinham um período assim, olha, vamos ficar aqui até acabar o dinheiro. A hora que acabar, se não deu nada, nós temos que voltar para o Brasil. E começaram uma célula na casa deles. Começaram a trabalhar numa cidadezinha pequena chamada Póvoa do Varzim, né? E é muito lindo, até essa semana o Alexandre esteve aqui no Brasil, eu mandei uma mensagem para ele, a gente conversou um pouco, foi muito legal, porque a história dele hoje tem repercutido por muitos lugares. Ele começou essa célula, a célula começou a crescer, a avançar, como ele era jogador de futebol, ele entrou na esfera do futebol, então ele começou a evangelizar os caras da bola e alguns brasileiros que foram jogar bola lá, na Europa, começaram a se encontrar com ele, e aí ele formou 1, 2 células, e hoje eles estão vivendo assim, o que para a Europa é algo assim, fenomenal, né? A igreja do pastor Alexandre hoje, eles têm 110 células, e mais de 1.000 pessoas frequentando a igreja, na Europa e em Portugal. Aí quando eu olho para o testemunho do pastor Alexandre, meu amigo, que tem realizado um excelente trabalho lá, eu fico pensando, bom, a Europa está morna, mas a Europa pode ser despertada. As pessoas não são diferentes. Tem muita gente que está aí andando igual um zumbi. As pessoas não têm ideia que dentro delas tem uma realidade espiritual que só precisa sair do estado de mornidão. É o que a Bíblia fala, desperta, ó tu, e dormes. E aí, eu fico pensando às vezes, Senhor, tem tanta gente dormindo. Sabe o que é pior? Quando eu vejo alguém lá fora que não tem relacionamento com Deus, que não conhece o Senhor dormindo, eu consigo entender. Eu só não entendo o crente. Eu só não entendo as pessoas que vão à igreja, que supostamente têm um compromisso com o Senhor, que na hora do cadastro colocam lá, são evangélicos, são cristãos, mas não têm vida ativa. Estão dormindo, estão mortos na verdade. Jesus estava falando para uma igreja morna. Uma igreja que não estava fazendo nada, que não estava saindo da sua esfera de atuação, apenas estava ali contente com o que eles conquistaram, estavam ali contentes com a sua riqueza, com aquilo que os protegia, mas Jesus falou claramente, você nem sabe, mas tu és infeliz. Sim, pobre, cego e nu. E essa é a condição do morno. O morno é infeliz. Ele acha que, como a igreja de Laodiceia, não, nós temos, olha, eu tenho riqueza em abundância, eu estou abastado, eu não preciso de coisa alguma, mas nem sabe ela que és infeliz, que a verdadeira felicidade, o verdadeiro contentamento, a verdadeira satisfação, você só vai encontrar em um lugar que é na presença de Deus. As circunstâncias, as coisas podem melhorar ou piorar. Quem está com o Senhor tem a sua maior fonte de riqueza. Mas quem não tem, está sempre dependendo das coisas, das pessoas, aí vive a sua vida espiritual de acordo com as consequências. Hoje eu estou sentimental, né? Hoje eu estou feliz, mas amanhã eu estou triste. E a sua vida é uma bolsa de valores. E é terrível isso, porque nunca tem constância, nunca tem firmeza. E esse é o segundo ponto que eu queria começar a trabalhar com vocês. O problema do morno é que ele não é intenso. Diga comigo assim, o morno não é intenso. Olha o texto de Marcos 12 que diz, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é
o principal de todos os mandamentos? E respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Preste atenção nisso. Aqui, o primeiro mandamento, ele não somente revela aquilo que nós temos que fazer, que é amar o Senhor, mas principalmente ele fala da intensidade que eu devo liberar esse amor. E a intensidade é de todo o coração. Diga comigo: de todo o coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma, com toda a minha força. Então, a intensidade é tudo, porque é a nossa entrega total. Alguém podia pensar: mas eu já estou amando. Ok, mas você está amando de todo o coração? Não. Mas eu já estou fazendo algo, mas você está fazendo com todas as tuas forças, e há uma diferença grande. E muitos de nós, às vezes, nos escondemos exatamente atrás dos nossos momentos de atuação. Mas eu já vou na igreja, mas eu já pago dízimo, mas eu já vou na célula. E aí, muitos de nós estamos assim, na verdade, entrando muito mais na esfera religiosa do que na esfera da verdadeira entrega. E a verdadeira entrega tem a ver com intensidade. Diga comigo assim: a verdadeira entrega tem a ver com intensidade. Porque não é só ir, mas é ir de todo o coração. Não é só fazer, mas é fazer de todo o coração. Não é só entregar, mas é entregar de todo o coração. Não é só amar, mas é amar de todo o coração. Mas para nós é mais fácil, às vezes, nos esconder atrás dos problemas, das lutas, dos enfrentamentos. Mas o morno, ele vai pecar por falta de intensidade, que ele vai se acostumando. Eu costumo dizer que não é difícil nós entrarmos no piloto automático da vida espiritual. O pior dia da vida espiritual de uma pessoa é quando ela aprende a fazer. Porque quando você aprende a fazer, você perde o temor. Quando você aprende a fazer, você tem uma chance muito grande, se você não vigiar, de só reproduzir conceitos que você aprendeu lá atrás, mas nunca renovou. Nunca tem uma unção fresca, nunca tem um óleo fresco sobre a sua vida. Então, o pior dia na vida de um pregador, vou dar o meu exemplo, é o dia que ele aprende a pregar, porque lá na primeira vez, quando me falaram assim: olha, você vai pregar. Gente, eu tive diarreia, eu vomitei, eu tremia, vocês não têm ideia. E aí o nosso medo é se acostumar com a plataforma e achar que agora eu aprendi alguns mecanismos de comunicação, então eu sei enrolar as pessoas. Misericórdia. Eu clamo para que o Senhor acenda a paixão todos os dias no meu coração, para que o mesmo temor, e eu estava ontem lá tremendo à noite pensando: Senhor, eu estou aqui com a Tua palavra, amanhã é mais uma nova estação que a Tua igreja está entrando, eu estou tremendo de medo. Mas eu sei que isso é o temor no meu coração. E eu não quero nunca perder esse medo, porque, na verdade, isso é a forma de dizer: Senhor, eu respeito trajetória. Não é porque eu estou na igreja há 10, 20 ou 30 anos que eu tenho que me acostumar a fazer as coisas. Não, eu quero olhar com temor e com tremor para a Tua palavra, porque eu sei que é o Senhor que aprova ou reprova o ministro. Então, nós não podemos fazer isso com a vida espiritual. E algumas pessoas fazem assim, já se acostumou a ir à igreja aos domingos. Já se acostumou a fazer e cumprir alguns rituais que você sempre cumpriu, e isso vai gerando frieza no seu coração. Não tem óleo fresco, não tem unção fresca. Há um outro problema sobre a mornidão. Mornidão gera instabilidade e inconstância. O instável é uma pessoa que vive de altos e baixos. Ora está bem, ora está mal. O dicionário define como alguém inseguro, inconstante, volúvel, movediço. O instável, espiritualmente falando, é a pessoa que costuma construir o seu relacionamento com Deus sobre um alicerce muito perigoso, que são as emoções. Olha só isso, como é perigoso, né? Uma pessoa instável também é uma pessoa morna,
ela vive de altos e baixos. Ela não tem consistência na sua fé. São pessoas movidas pelo fator emocional. E o fator emocional é um lugar, gente, perigosíssimo. Porque a palavra de Deus fala que nós não podemos confiar no nosso próprio coração, porque ele é enganoso e corrupto. Mas ainda tem muita gente que associa o seu relacionamento com Deus, a sua trajetória cristã, a sua vida espiritual, a um lugar tão perigoso como esse, que é o fator emoção. Hoje eu estou sentindo de ir na igreja. Eu estou sentindo de entregar o dízimo. Quem foi que falou que fé é sentimento? Fé não é sentimento, fé é obediência. Às vezes vou cumprir mesmo não sentindo. Eu vou cumprir não porque, hoje até arrepiou aqui meu braço, Gente, misericórdia. Tem gente assim hoje nas igrejas, que depende de um arrepio, que depende de um suspiro, que depende de um fator emocional para obedecer a Deus. Mas esse é um lugar muito inseguro. Israel precisava urgentemente de uma reforma e de uma reconciliação com Deus. O livro de Oséias nos informa que, assim como Gomer foi atrás dos seus amantes, Israel adorou Baal e outros deuses cananeus. Agora esse povo precisava se arrepender e provocar uma mudança em suas ações, que fossem suficientes para expressar o seu arrependimento, para estabilizar o seu relacionamento com o Senhor. Mas o que vemos na atitude daquele povo é o que nós podemos chamar de fogo de palha. Uma nação que chorou, lamentou os seus erros, que apareceu grande no horizonte, mas logo se dissipou. Esse texto está falando de uma análise do profeta Oséias, quando na verdade o povo precisava de arrependimento. Mas tudo que eles tinham era só um fogo de palha. Era algo momentâneo, era algo circunstancial. O texto que vai falar sobre isso, deixa eu ver. Opa. Sumiu aí, Gabi. É Oséias 6,4. Vê se você consegue, Gabi. Eu acho que o botãozinho aqui, emperrou. Oséias 6,4, que diz assim: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada. Eu já tirei a pilha. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Cedo passa é algo que foi momentâneo. Está ali. É algo que teve um período, uma duração muito curta. Oséias estava criticando exatamente essa postura, que era uma postura apenas momentânea, circunstancial. Não era algo definitivo, não era algo duradouro. Era tipo assim, pecamos, precisamos de Deus, vamos nos arrepender, mas amanhã volta a pecar. Isso te lembra alguma situação? Isso te lembra algum tipo de comportamento? É exatamente assim que muita gente tem vivido. A fé de algumas pessoas, desculpe aqui a maneira tão frontal com que eu estou falando com isso, mas a fé de algumas pessoas é uma fé só emocional. Tem consistência. Foi no encontro, sentiu uma presença, ou naquele dia específico, naquele evento, foi maravilhoso, mas amanhã continua igual. Não mudou, não rompeu, não pagou o preço, não saiu do lugar onde estava, não permitiu que o Senhor, através do Espírito Santo, tratasse o seu coração. Não, permaneceu exatamente igual como estava, porque era fogo de palha, porque passava rápido. A Bíblia diz, em Efésios 4, versículo 14, para que não sejais mais como meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Aqui em Efésios nós vemos um desejo de crescimento que o apóstolo Paulo tinha sobre a igreja de Éfeso. Deixe de ser menino. Algumas pessoas vão ter que ouvir esse recado de Deus para a sua vida. Ei, deixa de ser menino.
Já está na hora de você romper, já está na hora de você crescer, já está na hora de você amadurecer, mas tem gente que faz da sua plataforma espiritual um parquinho de diversão. É um lugar infantilizado, é um lugar do qual você não consegue romper há muitos e muitos anos. E o desejo do Senhor é crescimento, é avanço, é desenvolvimento. Mas esse lugar é cômodo, só que esse lugar é perigoso. A infância, ela é importante, mas ela tem limite. Amém, irmãos? Se você tem um filho e você sabe que ele vai passar por processos, você vai respeitar naturalmente a sua infância. Tem coisas que são muito próprias da infância, mas triste coisa é ver um adulto se comportando como uma criança, sim ou não? Ver pessoas que deveriam estar amadurecidas na sua fé, nos seus relacionamentos, nos seus objetivos, nos sonhos éramos para ser muito mais pé no chão com relação à vida, os sonhos, os projetos, mas tem muita gente ainda infantilizada pela vida espiritual. Como disse, às vezes qualquer palavrinha, qualquer ofensa, qualquer situação, não gostei disso. Isso é coisa de criança. Ou aquela coisa possessiva, é meu, né? Não dou, não entrego, não compartilho com ninguém. São comportamentos infantilizados, que às vezes só revelam que o tempo passou, mas você não amadureceu. E isso é triste. Isso gera mornidão. Isso é um passo acelerado para o ateísmo. Ao contrário disso, Paulo fala, eu queria dar um alimento sólido para vocês, mas infelizmente ainda tem que dar leitinho espiritual, porque alguns de vocês não amadureceram, não cresceram, não avançaram. Gente, está na hora de sair do leite. Olha para quem está ao seu lado e fala, deixa a mamadeira, meu irmão. Porque às vezes está na hora de desachupetar espiritualmente. Deixa a chupeta espiritual, avança, cresça, amém? Lucas 9:51, eu estou caminhando para finalizar, diz, e Jesus manifestou, olha que lindo isso, essa frase é linda, o firme propósito, diga comigo, firme propósito de ir a Jerusalém. Então Jesus, ele tinha um firme propósito. O que Jesus tinha em mente não era fogo de palha, não era dar uma volta no quarteirão e dar uma olhada para ver se os romanos estavam ali, ou se ele ia ou não adentrar em Jerusalém, não era isso. Jesus manifestou um firme propósito. E, gente, eu entendo que isso é de Deus. Só manifesta firme propósito quem foi realmente tratado no Senhor, porque é um tipo de olhar, gente, se você cruzar com Jesus, com o seu propósito firme, não tem como não te chamar a atenção. Pessoas que têm um propósito firme, você olha para ela, você sabe que ela está indo para um lugar, e aconteça o que acontecer, e venha o que vier, ele vai chegar naquele lugar. Os discípulos tentavam o Senhor, mas os romanos, mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Senhor, realmente o Senhor tem certeza que o Senhor vai entrar em Jerusalém? Jesus tinha um firme propósito. E isso tem que estar no nosso coração, irmãos. Alguns têm abandonado a fé. Alguns têm diminuído a intensidade. Alguns têm entrado num lugar de mornidão. Alguns estão se acostumando. Tá morninho aqui, tá gostoso. Morninho é bom. Eu vejo a banheira do bebê, né? Se tá quente, o bebê não quer ficar. Gelado também não. Mas deixa morninho. Meus filhos até dormiam na banheira. É tão gostoso. Só que é gostoso, mas é trágico. Algumas pessoas querem ficar a vida toda na banheirinha morna. Mas tem que avançar, gente. Tem que crescer, tem que desachupetar. Tem que começar a olhar para a vida com um firme propósito. Falar, eu sei para onde eu estou indo, eu sei onde eu vou chegar. O Senhor já determinou, como diz a canção, se eu tenho a palavra de Deus, então eu tenho tudo, eu vou avançar. E o último texto, Coríntios 15:58.
Pedir para o louvor já subir. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Vamos ler juntos? Vamos lá? Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Olha só, essa palavra é riquíssima, irmãos. Firmeza e constância versus mornidão e inconstância. O que você prefere para a sua vida? Mornidão e inconstância, viver de altos e baixos? Ou você prefere olhar com um propósito firme e falar, eu sou constante no Senhor. Eu vou ser sempre abundante na obra do Senhor. Olha, não é por acaso que a Bíblia associa firmeza e constante com a obra do Senhor. Vou dizer para você por um motivo muito simples. As pessoas, na minha opinião, mais enfermas, mais dodói, que mais dão problema às vezes na vida da igreja, são as pessoas que não estão envolvidas com nada. Porque pessoas que estão envolvidas com a obra do Senhor são firmes e constantes. São pessoas que sim, têm suas limitações, têm os seus estresses, têm as suas lutas. Como nós, têm todos os problemas advindos de uma vida natural. Mas elas se envolveram com o Senhor. Elas se envolveram com a igreja. Então agora elas têm um motivo a mais para trabalhar, para sonhar, para se desenvolver. E isso vai gerar firmeza e constância. É por isso que é tão importante que você não somente frequente uma igreja, mas que você seja a igreja. Que você viva como a igreja. Que você entre em um lugar de firmeza e você consiga olhar para o seu futuro e falar, é para lá que eu estou indo. Mas ainda tem muita gente achando que, o dia que Deus falar audivelmente aqui aos meus ouvidos, ei, pare com isso. O Senhor já falou o seu coração, já existe uma palavra aí, é só você vencer o lugar de mornidão, de frieza, é só você romper com esse espírito de inércia que está dentro de você. É só você ouvir aquela palavra que nós ouvimos lá de Efésios, desperta, ó tu que dormes, se arrepende, volta para o lugar da presença do Senhor. Esse lugar é muito melhor, esse lugar gera vida no seu coração, esse lugar tira de você o estado da mesmice, da religiosidade, da passividade, do egoísmo, e joga você em um lugar de desafios novos, onde você vai ter convicção, alegria, fé, certeza no Senhor. Mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, mesmo que os problemas venham, você fala, eu sei para onde estou indo, e sei que o Senhor é fiel. Se Ele deu uma palavra, eu tenho certeza que Ele vai realmente me abençoar. Você crê nisso? Vamos ficar em pé. Nós estamos em pleno boas notícias. E essa palavra serve também para esse tempo de boas notícias. Sejam firmes e constantes na obra do Senhor. É isso que leva você a lugares maiores, a lugares melhores. Talvez por comodismo, muitos de nós pensaríamos, eu não quero me envolver com outras pessoas, eu não quero ter que ir lá levar a palavra de Deus para outras pessoas, mas para a honra e glória do Senhor. Muitos de vocês, líderes e também as pessoas que frequentam as nossas células, romperam com o egoísmo, saíram da sua individualidade, saíram do lugar de comodismo e foram lá levar boas notícias para outras pessoas. Não se engane, por mais que você esteja olhando e aquela pessoa está sendo abençoada, está recebendo, quem mais vai ganhar com isso é você, porque a nossa tendência é o comodismo, irmãos. Por isso que quando a gente se mexe como igreja, quando a gente se estica como igreja, é estranho. Muita gente, pastor, mas estava aqui na cela, estava tão tranquilo, né? Era o nosso clubinho gospel aqui, nosso clubinho da semana, já tem o irmão que leva a coca, já tem o irmão que leva o salgadinho. Aí o Senhor vem e fala, agora vai um para cá, outro para lá, outro para lá. É mais ou menos assim que as pessoas às vezes leem, mas você não sabe o quanto isso nos estica, o quanto isso nos melhora, o quanto isso trata com o nosso coração, o quanto isso nos leva a um lugar de sair do individualismo, do egocentrismo e falar, existe mais problemas ao meu redor do que aqueles que eu fico o dia todo olhando para mim mesmo.
Achamos que os nossos problemas são o caos, o fim do mundo. Ah, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo. E de repente você está no centro do mundo. Mas saia por aí levar boas notícias para uma pessoa e você vai descobrir algo que talvez você não sabia. Tem mais pessoas que sofrem, tem mais pessoas que lutam. E muitas vezes as adversidades que essas pessoas enfrentam são infinitamente maiores até mesmo do que as suas. Mas às vezes precisamos de um choque de realidade. E eu tenho certeza absoluta que Deus quer levar você para um lugar de firmeza e constância na obra do Senhor. Para você olhar para o reino de Deus e falar: eu não tenho mais dúvidas, o Senhor é o único caminho para a minha vida. Eu não vou mais olhar para a direita, para a esquerda, não vou mais olhar para trás. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma palavra. Ah, quando uma pessoa se levanta assim, o céu se levanta. A vida muda ao seu redor, a posição que você toma no seu coração quando você fala: agora eu vou, tudo muda ao seu redor. Mas que não seja fogo de palha, amém? Que não seja algo apenas dito do nosso coração, que não sejam emoções, mas que seja uma convicção clara da nossa vida em seguir o Senhor. Feche os teus olhos. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti, posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Nós falamos sobre ignorância, negligência, acomodação, superficialidade da nossa fé, quando damos lugar aos sentimentos, ao mundanismo. O Senhor está chamando pessoas para serem despertadas nessa manhã. A palavra é clara sobre o teu coração: desperta, ó tu que dormes. Eu quero abrir esse momento do altar para orar por você que hoje quer mais uma vez receber desse fogo da presença do Senhor, para você que quer romper com o lugar de limitação, para você que quer sair da zona de conforto, para você que quer uma palavra de Deus sobre o teu coração, sobre esse tempo, sobre essa estação, para você que está desconfortável, vendo que você mesmo está governando a sua vida e não mais o Senhor. Hoje é dia de encontro com Deus. Eu quero chamar você, vem aqui enquanto nós estaremos adorando. Nós queremos orar para que a sua fé reviva essa manhã. Aleluia! Como alto é o céu.
sinto de reforçar, sabe, essa palavra. Você não foi chamado para andar uma vida instável, movediça. Deus te chamou para constância. Deus te chamou para uma carreira sólida, objetiva. Eu sinto que talvez muitos de nós estejamos nos entregando a esse lugar de inconstância, vivendo de altos e baixos, permitindo que o inimigo bagunce as nossas vidas. Eu creio que esse tempo é o tempo do posicionamento. Nunca na nossa história precisamos tanto de pessoas posicionadas, de pessoas que não estão em cima do muro. Ou você pertence a Deus, ou nós pertencemos ao diabo, ou nós cumprimos a vontade de Deus, ou cumprimos a vontade do inimigo. Deus está chamando as pessoas para um lugar de posicionamento convicto.
Não deixar que a vulnerabilidade, que as crises, que as circunstâncias, que os problemas tomem o lugar de Deus. Tem gente hoje olhando para os seus problemas e falando: por causa dos meus problemas eu não consigo servir a Deus. Misericórdia, irmãos. Você está escolhendo os problemas e não Deus. O Senhor te chama hoje para um lugar de constância, aonde você escolhe a Ele, não somente uma parte dele, mas como vimos o primeiro mandamento da palavra: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Não é sobre amar apenas, mas é amar com intensidade, é amar com entrega, com verdade no seu coração, com convicção de que esse é o tempo que Deus quer usar para transformar definitivamente a nossa história. Mas talvez você tenha dado muitas desculpas, e hoje eu estou aqui para dizer algo muito simples a você: só depende de você, não depende de mais ninguém. Se você quer mudar, se você quer se posicionar, não depende de circunstâncias, de pessoas, de momentos. Não é a emoção que vai fazer isso com você. Depende só da tua convicção em falar: hoje eu quero, eu declaro, eu vou ser firme e constante. E o diabo que se prepare, porque eu vou esmagar a cabeça dele. Eu estou seguindo ao Senhor e não desistirei. Eu tenho um caminho, eu tenho um objetivo. Não abrirei mão da presença e da palavra do Senhor. Você vai receber isso hoje, em nome de Jesus. Então diga comigo assim: hoje, mais forte, hoje, eu declaro que eu serei firme e constante na obra do Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia! Adoramos o teu nome, Senhor. Gera firmeza, Senhor. Gera propósito em nossos corações, para todo sempre, em nome de Jesus. Aleluia! Bom domingo para todos. Vai na bênção, vai na paz.